No nordeste da África, ao sul do atual Egito, entre o deserto e o Alto Nilo, encontra-se o Sudão, uma terra cuja história antecede muitos dos impérios conhecidos. Ao longo do Vale do Nilo, floresceu uma das mais antigas civilizações africanas, o Reino de Kush. Historicamente, Kush manteve relações intensas com o Egito Antigo, sendo ora dominado, ora dominante. Em determinados períodos, reis cuxitas governaram o próprio Egito, a chamada 25ª dinastia. Mas essa região não é apenas relevante historicamente, ela também aparece nas páginas das Escrituras. Gênesis capítulo 10 e versículo 6 relata Cush e Mizraim como filhos de Cã, filho de Noé. Historicamente, Cush habitou nas regiões sul do rio Nilo, nas antigas regiões da Núbia, atual Sudão, enquanto Mizraim habitou na região norte do Nilo, atual Egito. Essa associação bíblica estabelece uma conexão direta entre o relato das origens da humanidade e o território sudanês. Ainda em Gênesis capítulo 2 e versículo 13, encontramos uma descrição do rio Giom, que rodeia a terra de Cush. Esse texto, profundamente simbólico, aponta o rio Giom, que saía do Éden, como o provável rio Nilo, que realmente rodeia a terra de Cush, apontando para a antiguidade e relevância da região dentro da cosmovisão bíblica. Durante o período do Êxodo, o Egito, vizinho imediato do território cuxita, dominava a região. É nesse contexto que Moisés surge, liderando o povo de Israel para fora da escravidão. Curiosamente, em Números capítulo 12 e versículo 1, há uma referência à mulher cuxita ligada a Moisés, evidenciando o contato entre esses povos. Ao longo da história, o território de Cush foi conhecido por sua riqueza mineral, especialmente ouro, e por sua cultura própria, com religião inicialmente animista e posteriormente influenciada pelo Egito. Com o passar dos séculos, porém, uma nova força religiosa emergia no horizonte, o Islã. Hoje, cerca de 90% da população sudanesa professa o islamismo, principalmente na vertente sunita, profundamente influenciada pelo sufismo. Mas essa transformação não aconteceu de forma abrupta. Foi um processo longo, gradual e profundamente ligado às mudanças políticas e culturais da região. Antes da chegada do Islã, o Sudão era, surpreendentemente, uma terra cristã. Desde os primeiros séculos da era cristã, o Evangelho alcançou a região da Núbia. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, um oficial etíope, servo da rainha Cândace, foi batizado após ouvir a mensagem de Cristo. Este homem, vindo provavelmente da região de Meroé, é frequentemente considerado o primeiro convertido africano ligado à região do Sudão. A partir do século VI, 3 grandes reinos cristãos se consolidaram: o reino da Nobácia, o reino da Macúria e o reino Alódia. Esses reinos desenvolveram uma fé cristã vibrante, com igrejas, arte sacra e forte identidade teológica. Por vários séculos, o cristianismo foi dominante na região. Mas, então, no século VII, um evento mudou radicalmente o curso da história: a expansão islâmica. Após a conquista do Egito entre 639 e 641 d.C., os exércitos árabes avançaram em direção ao sul. Diferentemente de outras regiões, a Núbia resistiu militarmente. Firmou-se um tratado conhecido como Bakti,
que permitiu a coexistência relativamente pacífica entre muçulmanos e cristãos por séculos. No entanto, o Islã não avançou apenas pela espada. Ele se expandiu lentamente por meio de comércio transariano, a migração de tribos árabes, casamentos interétnicos e influência cultural. Entre os séculos XIV e XVI, os reinos cristãos começaram a cair. Em 1504, o último grande reino cristão, a Alódia, foi derrotado. A partir desse momento, o território foi aos poucos sendo anexado ao Império Islâmico Turco-Otomano, que consolidou a religião islâmica como predominante, enquanto o cristianismo passou a existir de forma residual. No século XIX, o enfraquecimento turco-otomano deu espaço para a presença crescente de potências europeias. As duas grandes guerras mundiais do século XX tiveram impactos indiretos mais significativos sobre o Sudão. A Primeira Guerra Mundial resultou na queda definitiva do domínio turco-otomano. Já a Segunda Guerra Mundial acelerou o processo de independência. Com a independência surgiram novos desafios. As fronteiras artificiais herdadas do período colonial, aliadas à diversidade étnica e religiosa, criaram tensões internas que perduram até hoje. O país passou a viver ciclos de instabilidade política, golpes de Estado e conflitos civis. Assim, o território que um dia foi berço de reinos cristãos florescentes tornou-se palco de disputas geopolíticas e transformações profundas, onde a religião, a cultura e o poder político se entrelaçam de maneira complexa. O século XX trouxe profundas tensões ao Sudão. Após a independência em 1956, o país passou a ser governado majoritariamente por elites islâmicas do norte. Enquanto isso, o sul, com forte presença cristã, enfrentava marginalização. Essa divisão levou a duas longas guerras civis. Milhões morreram. Milhões foram deslocados. A perseguição aos cristãos tornou-se parte dessa realidade. Relatórios recentes apontam que, durante décadas, igrejas foram destruídas, líderes cristãos assassinados e comunidades inteiras dizimadas. Segundo dados de organizações cristãs internacionais, o Sudão permanece entre os países mais difíceis para se viver como cristão. Durante o regime de Omar al-Bashir, leis baseadas na Sharia foram impostas, restringindo severamente a liberdade religiosa. Conversões do islamismo ao cristianismo eram tratadas como crime. Cristãos enfrentavam prisões arbitrárias, confisco de propriedades, discriminação social e violência física. Relatórios contemporâneos indicam que, mesmo após mudanças políticas recentes, a instabilidade continua. A guerra, iniciada em 2023, gerou mais de 8 milhões de deslocados e dezenas de milhares de mortos, trazendo desafios profundos para os cristãos sudaneses. Embora o cristianismo tenha raízes antigas na região, remontando aos primeiros séculos da era cristã, sua presença hoje ocorre em um contexto de forte pressão social, política e religiosa. Relatórios do site Portas Abertas indicam que cristãos sudaneses enfrentam diversos níveis de perseguição. Em muitas regiões, a conversão ao cristianismo é vista como uma traição cultural e religiosa, especialmente entre aqueles que vêm de famílias muçulmanas. Casos de discriminação são frequentes,
Igrejas enfrentam dificuldades para obter autorização de construção. Líderes cristãos são monitorados. Comunidades são pressionadas a limitar suas atividades religiosas. Em contextos mais extremos, há relatos de prisões arbitrárias, violência e expulsão de convertidos de suas próprias famílias. Cristãos, homens e mulheres, vivem sob constante vigilância. Pastores são frequentemente interrogados. Jovens convertidos enfrentam rejeição familiar. Mulheres cristãs, em especial, podem sofrer dupla vulnerabilidade, tanto por sua fé quanto por sua posição social em contextos mais conservadores. O cenário político recente também influencia diretamente essa realidade. O atual líder sudanês Abdel Fattah al-Burhan tem conduzido o país em meio a uma complexa transição política marcada por instabilidade e disputas internas. Embora tenham ocorrido alguns avanços pontuais, como a retirada do Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo e sinais de abertura diplomática, a liberdade religiosa ainda enfrenta limitações significativas. As garantias legais nem sempre se traduzem em segurança prática para os cristãos no cotidiano. Em meio a esse cenário, a igreja permanece viva. Pequenas comunidades se reúnem, muitas vezes de forma discreta, para orar, cantar e estudar as Escrituras. A fé cristã, que sobreviveu à queda de impérios e séculos de transformação, continua presente, não mais como estrutura dominante, mas como testemunho resiliente. A história da igreja no Sudão é, portanto, uma história de perseverança. Desde os dias gloriosos das catedrais núbias até as reuniões silenciosas em tempos de pressão, há um fio contínuo de fé que atravessa os séculos. E mesmo diante das adversidades permanece a esperança. A mesma esperança que sustentou os primeiros cristãos da Núbia e que ainda hoje sustenta aqueles que permanecem firmes em sua fé. Como diz as Escrituras, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ore pelo Sudão. Ore para que Deus dê uma resolução pacífica para a guerra e ajude a igreja a viver como sal e luz, mostrando que a paz de Jesus é um caminho melhor. Ore por proteção e provisão para as famílias cristãs refugiadas. Ore para que os corações dos que atacam cristãos com violência sejam alcançados e transformados pelo amor de Cristo. Ore por sabedoria, coragem e força para os líderes cristãos que cuidam da igreja no Sudão, mesmo sob tantos riscos.